Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante. Que nesse instante possamos sentir a presença dele, do Mestre, nosso amigo, do nosso irmão maior, envolvendo-nos os corações, as mentes, dando-nos serenidade, tranquilidade, bom ânimo. Que os seus emissários, os seus mensageiros estejam conosco também, nos inspirando nessa noite. Pedimos a ele que nos abençoe nosso lar, abençoe toda a humanidade e que possamos aproveitar esses instantes para refletir nas lições que os amigos espirituais trazem para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade e ser conosco, Senhor, nesse instante e sempre que assim seja. O conto da noite de hoje, ainda mais uma vez, é do livro Ideias e Ilustrações. Só que dessa vez é do irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos. Ele nos traz uma mensagem, uma história, um conto, para a nossa reflexão sobre a vida, para que possamos aprender e refletir sobre a nossa existência. Então, o título desse conto é O Poder do Bem. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso que distava 40 quilômetros. Então, Armando ia levar o Jorge numa estância de repouso daquela época. Hoje também, muita gente não tem carro, obviamente, mas na época que ele escreveu isso aqui, certo, nos anos 50, 60, era mais raro ainda. Então, o Armando ia levar o Jorge numa estância de repouso a 40 quilômetros de distância de onde eles moravam. Nesse justo momento, o diálogo entre eles em torno da lei de causa e efeito se detinha em curioso ápice. Então, os dois, na verdade, estavam discutindo sobre a lei de causa e efeito, os dois espíritas, e os dois conversando sobre a questão de causa e efeito. Né? Todos nós sabemos dessa lei e que, entre os hindus, eles chamam de karma. Né? É a lei da ação e reação. Toda ação ela envolve uma reação, em sentido contrário. Né? Então, como na física, digamos assim. Né? E aí, um conversava com o outro. Mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Não. Então, veja bem, o foco que eles estavam discutindo é um foco muito interessante. Né? Nós, para muitas pessoas, muitas religiões, filosofias que acreditam na reencarnação, a reencarnação é uma coisa mais ou menos fixa, né? As provas que a pessoa tem que passar. Porque é o efeito do que ela fez. Isso não pode ser modificado. Na visão espírita, isso não ocorre assim. Nós podemos modificar, né, os efeitos da lei de ação e reação, né, da lei de causa e efeito. Podemos mudar esses efeitos por meio do bem, por meio da prática do bem. Então, existe uma diferença muito grande, né, entre algo que é fixo, é como se fosse uma sentença fixa, e para nós, quer dizer, para as informações que nos obtemos no mundo espiritual, você pode modificar. Né? Fazendo bem, você modifica os efeitos daquilo de mal que você fez no passado. A gente lembra até um trecho de um livro do André Luiz, onde o homem tinha cometido um assassinato, em outra encarnação, né? A pessoa tinha morrido queimada por ele. Nessa encarnação, o efeito disso é que o seu corpo ele vinha com uma doença gravíssima, né, de pele, justamente por conta das lembranças que estavam na sua consciência sobre o crime que ele cometeu.
mas com a prática do bem, aquela doença se estagnou. Ela não evoluiu como ela haveria de evoluir. Então, isso são vários casos que a gente vê que o poder do bem, ele apaga o mal, né? Mas o Armando não acreditava, o Armando Pires não acreditava nisso. Então, eles estavam conversando. Você não acha que a justiça pode ser modificada pela misericórdia? Ele falava, não, porque nós acreditamos assim, fez, tem que pagar. Da mesma maneira que a gente julga o próximo, a gente pode ser julgado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí o diálogo continuou, os dois ali, né, indo de carro e o diálogo continuando. Acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. O nosso destino pode ser modificado, nós não estamos presos ao passado. Embora o passado exerça influência sobre nós, isso é muito importante, é um ponto crucial dentro da doutrina espírita, né? Dentro da nossa visão de mundo. O passado exerce, de fato. Mas nós podemos modificar o nosso destino todos os dias, pelos nossos atos presentes. Então, nós não estamos engessados, presos no passado, como muita gente imagina, né? Mas o Armando não acreditava nisso. E aí continua o diálogo. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Não. Quer dizer que as ações do amor não desfazem a cadeia do ódio? Ele falava que não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não. Quer dizer, é uma pessoa que não acreditava no poder do bem, é justamente o nome da história, né? O poder do bem. Então, a pessoa acreditava, não, a pessoa sofre, tem que sofrer, acabou. É que muita gente pensa, inclusive muita gente que acredita na reencarnação. Por isso, simplesmente acreditar na reencarnação não significa muito se a pessoa não perceber que existe a misericórdia divina presente sempre. O nosso destino ainda está em nossas mãos hoje. Inclusive da maneira com que encaramos. Às vezes tem situações que nós não conseguimos fugir delas. Mas nós podemos, da maneira que nós encaramos, nós podemos modificá-la. E principalmente quando fazemos o bem ao próximo. Auxiliamos o próximo e auxiliamos a nós mesmos. Mas ele não acreditava nisso. Não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós igualmente somos levados a conhecer-lhe a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível em resgate das nossas? Então, isso é muito importante. Desculpe. Isso é muito importante. Nós, ao contato com o sofrimento alheio, podemos auxiliar o próximo. Uma alergia aqui, né? Tempo seco. Podemos auxiliar o próximo. E, fazendo isso, nós atenuamos nossas próprias faltas, nossas próprias dívidas, digamos assim. Então, esse é um ponto importante. Ao auxiliar o próximo, nós auxiliamos também a nós mesmos. Mas o Armando não acreditava. Não. Não tem você por certo o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? O bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. O outro só respondia isso. Não. Quer dizer, o bem dissolve o mal.
O bem é o objetivo. Vamos imaginar um pai de família. Ele quer que os filhos vivam bem. Se os filhos têm problemas, ele quer que os filhos se reconciliem e um ajude o outro. Então, nós temos que ver onde está a raiz do mal e combater essa raiz. Não é só a atitude externa, mas a interna também. Então, nós temos que compreender que o objetivo da lei é o bem. Na doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, depois de vários estudos, de várias comunicações, de observações, ele fala, olha, fazer um resumo do Código Penal da vida futura. E ele fala que existem três coisas como consequências, né, do mal que praticamos. Então existe a expiação, que é a consequência em si. A gente faz o mal e sofre as consequências. Então é a expiação. Depois existe o arrependimento. É muito importante a gente não confundir. Eu já vi uma frase na internet muito interessante, se não me engano, até de um pastor presbiteriano, se não me engano, mas eu acho muito boa ela. Ela fala assim: arrepender não é chorar, arrepender é mudar. Né? Então, arrependimento ele equivale a gente mudar de atitude, principalmente íntima. Eu fiz o mal e me arrependo. Eu não deveria ter feito. Não é por conta do medo do que pode me acontecer. Ah, eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou ser sediado. Não. Isso não é arrependimento. Isso é medo das consequências. Né? Então, às vezes, a gente não faz o mal ou evita o mal com medo das consequências. Tudo bem, isso já ajuda. Mas é importantíssimo a gente se arrepender, no sentido de falar, não, eu não posso fazer isso. Isso está errado. Então, eu vou mudar a minha atitude. E existe um terceiro elemento que geralmente as outras religiões não colocam, que é a reparação. Eu me arrependo, tá bom, mas eu preciso reparar o erro que eu fiz. Em relação àquela pessoa ou em relação a outra. Às vezes aquela pessoa já está num grau de evolução que seguiu em frente, digamos assim, mas eu vou reparar. Então, se eu roubei alguém, por exemplo, eu vou ter que reparar esse erro perante o outro, outra pessoa. Né? Eu tenho que fazer o bem onde eu fiz o mal. Então, isso é importantíssimo. E esse é o objetivo, a gente tornar uma atitude má uma atitude boa. Quem nos deu um exemplo muito claro disso foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, né? Ele era perseguidor dos cristãos e quando ele vê Jesus, ele ouve a voz de Jesus, ele vê aquela luz e ouve a voz de Jesus, ele fala, né? Jesus fala para ele, né? Porque Saulo, Saulo, na época ele se chamava Saulo ainda, porque me persegues? E ele ali ele se transforma, né? Ele vê que ele estava com ele se arrepende, ele fala, não, o que eu estava fazendo está errado. Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor. E aí ele estava perseguindo os cristãos. Então, ao invés de ficar numa lamentação pelo que ele fez, ou de chorar simplesmente, embora chorasse também, ele fala para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Como quem diz, como eu posso reparar o meu erro? E isso é um ponto importantíssimo na lei de causa e efeito. Né? Mas o Armando não acreditava nisso. Achava que, não, fez, tem que pagar, tem que sofrer, etc. Bom, aí o Jorge pergunta, por que você não acredita? Né? Porque a justiça deve ser a justiça, e cada qual de nós pagará pelos próprios erros. Então, tem muitas vezes nós acreditamos nisso. Ah, fulano, né? Fez, tem que pagar, tem que sofrer. Como se o sofrimento, na verdade, o sofrimento é uma vingança. A vingança é algo nosso. Deus é pai, Deus corrige. Ele quer que o sofrimento leve à renovação espiritual, à modificação, à transformação moral, à cura espiritual. Esse é o objetivo. Por isso que não existe pena eterna, não existe sofrimento eterno. Isso é um absurdo.
Isso é totalmente fora de condições de aceitar que um Deus todo-poderoso e todo-bondade pudesse permitir que um filho seu, que uma criatura sua, sofresse eternamente. Se ele não pode evitar isso, ele não é todo-poderoso. Se ele pode e não faz, ele não é todo bondade, todo misericórdia. Então, isso seria um absurdo, isso é invenção dos homens. Né? Quando Jesus fala, por exemplo, no fogo eterno, ele não fala no sofrimento eterno, ele fala que, claro, existe para aquele espírito, existe o fogo, digamos, entre aspas, como uma simbologia de algo que queima, que transforma, que purifica. Ele sempre vai existir para a alma que precisar. Mas não quer dizer que a alma vai sofrer eternamente. Então, por exemplo, o fogo do remorso, ele sempre vai existir para a alma que comete um crime, comete um erro. Né? Mas a pessoa não vai passar a sofrer aquilo eternamente. Então, essa ideia de sofrimento eterno é uma ideia absurda, criada por nós, seres humanos, né? E que não faz parte das leis divinas. A pessoa sofre as consequências, sim, às vezes por muito tempo até, dependendo da situação, principalmente quando ela não se arrepende, quando ela mantém o erro, né? Mesmo no mundo espiritual, às vezes ela sofre realmente as consequências, sofrimentos às vezes terríveis. A gente lê na obra espírita, às vezes, casos realmente que a gente se compadecer, né? Mas não, nunca é eterna, nunca é eterna. Porque o objetivo é a restauração. O objetivo é a renovação espiritual, a renovação íntima. Então nós estamos, muitas vezes, condenados a um sofrimento e muita gente acredita que o sofrimento em si é o objetivo. Não, a pessoa fez sofrer, tem que sofrer. Não. Né? Ela tem a consequência realmente do que ela fez, mas ela deve se renovar. Ela deve se modificar. Aí o outro falou, céus, mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor? Ante os foros celestes? Assim como as pequenas prestações, na base da equidade e da diligência, podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Ele comparou, né, uma dívida com, às vezes, as pessoas, não, eu vou pagar um pouco, tal. O tribunal geralmente aceita isso. Não, então vai pagando aos poucos e tal. E, às vezes, os resgates pequenos, pequenas migalhas, podem fazer a diferença. Ele falou que não, não acreditava. Bom, em seguida, isso, na verdade, aconteceu antes dos dois entrarem no automóvel. Estavam conversando antes de entrarem, né? Os dois se aboletaram no automóvel e o carro chispou, foi embora. Tarde chuvosa, cinzenta. Alguns quilômetros para além da arrancada, um buraco no asfalto. Sobre alta rampa e forte sacudidela agitou os viajores. Então eles estavam indo, tarde chuvosa, cinzenta, um buraco no asfalto, eles pum, dá aquela pancada e sacudiu os dois. Né? Bretas, Jorge Bretas, né, lembrou, lance perigoso, convém parar. Tapemos o buraco ou coloquemos aqui algum sinal de alarme. Pelo menos alguns ramos de árvore que advirta quem passa. Então o Jó se preocupou, falou, olha, se alguém vier, alguém passar, ele pode, né, acontecer algum problema. Né? A gente só deu uma pancada, mas pode acontecer um problema. Então, tampar ou pelo menos colocar umas folhas, né, para avisar que tem um buraco aqui. E o Armando falou, né, nada disto, protestou o Armando decidido. A obrigação é da turma da conserva. Os outros motoristas que se danem. Não somos empregados de ninguém. É aquela história. Isso não é meu. Isso não é problema meu. É problema do governo. É problema de quem conserva. A gente não é empregado de ninguém. Os outros é que se lasquem. É uma visão perigosa para nós mesmos. Não é? Atingido o local de destino, Bretas recolheu-se ao hotel, agradecendo o obséquio. Não, Armando é uma pessoa legal, né? Levou um amigo lá e tal. Não é uma pessoa ruim, só que com ideias equivocadas. Né? E Armando regressou pelo mesmo caminho. Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto,
justamente no ponto da rodovia, onde o amigo desejar auxiliar os outros motoristas com socorro oportuno, Armando Pires, em grande velocidade, dentro da noite, noite chuvosa, né, alta velocidade, ele na volta, encontrou a cova profundamente alargada pelo aguaceiro. Então, aquele buraco, a chuva foi tão grande que ampliou o buraco. E ele encontrou esse buraco, ele bateu nesse buraco. E o carro capotou de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Então, ele bateu, o carro capotou e ele caiu no barranco. Naquele lugar que o amigo dele queria ter colocado uns galhos, pelo menos, para avisar, né, que tinha perigo. Então a gente começa a ver, né, que a felicidade é uma construção coletiva. A gente pode, deve buscar nossa felicidade íntima, mas nunca esquecer que ela está sempre relacionada com o próximo. Nós vivemos numa sociedade, não é? Nós vivemos numa comunidade. Então não adianta eu me isolar e falar assim, que se lasquem os outros, como ele falou, que se danem. Não. Nós devemos também nos preocupar, porque além de ser uma predisposição íntima que devemos desenvolver, como amor ao próximo, até mesmo se a gente não alcançou esse patamar de sentimento, a gente vai falar, a gente vai tentar agir no bem até em interesse próprio. É aquela parábola que Jesus conta do servidor, né, que era gerente de um campo e sabendo que o patrão ia demiti-lo, chama as pessoas que deviam para o patrão e abate a dívida delas. Você deve tanto, agora vai dever só tanto. Para quê? Porque ele falou, quando eu sair daqui e for demitido, essas pessoas possam me receber. Foi por interesse, mas Jesus fala que até assim é válido o bem. Porque ajudou o outro e ajudou a si mesmo. Passai o bem aos outros para que vos recebam nos tabernáculos eternos, disse Jesus. Então ainda não temos o amor ao próximo, né? No sentimento de querer o bem pelo bem. Mas até por interesse, até por inteligência, devemos fazer o bem. Né? E o bem acaba se tornando válido, porque nós adquirimos simpatia, adquirimos ajuda, e às vezes adquirimos socorro para nós mesmos, como é o caso dele. Se tivesse colocado uns galhos, parado um minutinho no acostamento, colocado uns galhos, ele, Armando Pires, não teria sofrido acidente. Mas sofreu, capotou e caiu no barranco. Né? Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo. Isso o irmão X agora contando, Humberto de Campos. Né? Em espírito, em companhia de alguns amigos. Então, essa história toda alguém contou para ele não estava acompanhando, provavelmente. Mas, quando ele sofre um acidente, ele vai acompanhar, ele vai lá visitar o Armando no hospital. Né? Num hospital de emergência. Achamos-lo de rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de abnegado ortopedista, que lhe engessava a perna esquerda em frangalhos. Então, a perna estava em frangalhos e o rosto enfaixado. Né? Pires, Armando Pires, né, não falava, mas pensava. E eles, em espírito, ouvindo o que ele pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. O mal não precisa ser resgatado pelo mal, quando o bem chega antes. Não é? Então, Deus dá oportunidade para ele. Todos nós temos. É por isso que o Espiritismo fala tanto na ação no bem. Nós temos o objetivo de nossa transformação íntima. Mas mesmo a ação no bem que nós fazemos, de forma, digamos assim,
disciplinada apenas por dever, e não ainda por impulso, no início é assim mesmo. Né? Depois nós começamos a sentir que o bem faz bem a nós mesmos, sentir prazer em fazer aquilo. Mas no início a gente faz por dever. E a gente, sabendo dos nossos débitos do passado, a gente começa a trabalhar no bem para, de uma certa forma, quando o resgate chegar ao nosso encontro, nos encontre trabalhando do bem e venha amainado. Né? Então, Deus dá sempre a oportunidade da gente semear novas sementes. Embora no passado tenhamos semeado o mal, né? Estamos, às vezes, colhendo esse mal, mas agora já podemos ter a oportunidade de começar a semear o bem. E o bem vai superando o mal. Né? Então, a lei de Deus é uma lei de misericórdia. Ele quer que a gente aprenda a se transformar. Só um espírito muito endurecido, né, que às vezes remitente em fazer o bem, é que acaba colhendo o mal em todo o seu propósito. Né? Todo o seu propósito não, mas em toda a sua força. Ele não diminuiu as consequências do que fez. E aí a colheita, às vezes, é muito dolorosa. Mas Deus dá sempre a oportunidade para a gente se renovar e fazer o bem. Então, essa é a lição que fica dessa história para nossa reflexão. Né? A gente não pode se iludir. A doutrina espírita mostra que a gente tem os nossos débitos conscienciais. Na verdade, o débito é com consciência. Fizemos o mal no passado. E, às vezes, a colheita vem mais ou menos tarde. Mas Deus, às vezes, permite que a colheita demore, justamente para que a gente se arrependa, né? Se transforme, ou pelo menos que a gente crie juízo, digamos assim, e comece a fazer o bem, mesmo que por obrigação. No primeiro momento fazemos por obrigação, por dever, e depois começamos a fazer por prazer, por alegria, porque fazer o bem faz bem para quem faz bem, para quem o faz. Né? Fazer o bem é bom. As pessoas que fazem o bem sentem-se felizes por fazerem o bem. Então, muita paz a todos. Né? Uma ótima noite, um ótimo final de semana, que a semana que vem seja repleta de saúde, de alegria, de paz para todos os lares. Que Jesus possa estar sempre conosco, que nós possamos estar sempre sob a influência, sob a presença dele, dos amigos espirituais, e que possamos, sempre que tivermos oportunidade, fazer o bem para o próximo. Nós nunca nos arrependeremos disso. Né? Também sem grandes expectativas, mas sabendo que nós estamos fazendo para nós mesmos. E vamos vendo aos poucos como esse caminho é o caminho do bem para nós mesmos. Né? Que Deus permite que a gente resgate as nossas pendências, nossas dívidas do passado, fazendo bem, ajudando o próximo a pagar a deles, como na parábola que Jesus conta. A gente diminui a dívida deles e com isso nós ajudamos também a diminuir a nossa. Muita paz a todos, que Jesus nos envolva sempre, nos dê muita paz e alegria. Boa noite.